Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Santo Tirso em 30 minutos. Como é habitual, tem comigo o engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Bom dia, Silvia, e bom dia para todos os ouvintes e todos aqueles que nos estão a ver. Hoje vamos começar por fazer uma avaliação dos resultados das autárquicas 2025, da abstenção e do efeito do Partido Chega. Uma comparação também, se calhar, com as legislativas de 2025, se é que se pode comparar, e uma comparação com os resultados inesperados das autárquicas 2021, apesar da elevada abstenção. Que referência é que temos em relação também aos maiores concelhos de Lisboa, Porto, Braga, e se calhar também falar um bocadinho sobre os nossos concelhos vizinhos, Famalicão, Trofa e Passos Ferreira, que estão aqui ligados a Santo Tirso. Muito bem. É lógico que estas análises já foram todas feitas, mas entretanto também é bom que aqui referenciemos os nossos resultados e os comparemos com os resultados de nível regional e de nível nacional. A primeira conclusão que se pode tirar é que, a nível nacional, e temos de reconhecer, quer gostemos ou não, eu em especial, o PSD, a coligação PSD-CDS, ganhou as eleições a nível nacional. Porquê? Porque ganhou os maiores municípios. Quem ganha Lisboa, Porto, Sintra, Gaia, são de longe os concelhos com mais população, e mesmo Braga. Embora em Braga a diferença fosse de 200 votos, foi até à última, como se costuma dizer, de facto o PSD ganhou. Ainda tivemos também a novidade de Guimarães, que também nunca tinham ganho em Guimarães, pelo menos há muitos anos. Houve versões como houve ao contrário, não é? Como houve ao contrário, porque em Guimarães o PSD não ganhava a Câmara há 36 anos, em Viseu, que é capital distrito, o PS nunca tinha ganho a Câmara em Viseu. Viseu era, aliás, considerado como o Cavaquistão. E já agora aproveito para dizer que saúdo o meu amigo João Azevedo, que conheço muito bem, que foi Presidente de Câmara de Mangualde quando eu era Presidente de Câmara de Santo Tirso, dou muito bem com ele, é um político muito experiente, só para focar uma personalidade a nível nacional, por ter, de facto, conseguido derrotar o Fernando Ruas, que era um dinossauro da política. Ele foi presidente não sei quantos anos, depois foi para eurodeputado, depois voltou à Câmara de Viseu e agora perdeu. Embora o sinal de Viseu já tinha sido dado há 4 anos, quando o João Azevedo teve uma votação muito alta, 43%. Por acaso, diga-se passagem, a mesma percentagem que teve há 4 anos um candidato a presidente de junta numa freguesia de Santo Tirso, passado 4 anos acabou por ganhar, que foi o caso de Vilarim. Às vezes pensa-se que está tudo ganho, eu estou cá há muitos anos, não acontece nada, mas de um momento para o outro inverte-se tudo e a política, o que tem até de interessante, é exatamente isto, é que acontece aquilo que menos se espera. Pois. E se calhar o mais inesperado não foi até São Tomé de Negrelos, que passou de uma maioria de 78% a perder também Exato. Já vamos entrar na perspectiva das juntas, que eu acho que é muito importante, e agradeço até que de vez em quando me interrompem em alguns aspectos, porque isso vai nos permitir falar, porque eu posso eventualmente esquecer de alguma coisa. Mas, como disse, e recorrendo aqui a umas memórias que eu tenho aqui no meu iPad, que neste momento está a fugir muito, eu queria dizer o seguinte. De facto, o PSD ganhou Lisboa, Porto, Sintra, Gaia, Braga e outras capitais. Ganhou, quando ninguém imaginava, ao Partido Comunista, o município de Setúbal, que tinha sido liderado por comunistas durante não sei quantos anos, acho que mais de 20 anos, saiu de lá anterior presidente de Câmara como membro do Partido Comunista, ou pelo menos foi nas listas do PCP, concorreu a Almada e perdeu, e agora concorreu pelo PPD outra vez a Setúbal e ganhou. Também há, assim, umas variantes políticas que eu não percebo muito bem como é que as pessoas saltam de uns partidos para os outros para tentarem obter esses resultados. É vida política. Entretanto, o PS, refira-se, além de ter ganho Viseu, como eu disse, ganhou Bragança. Também não ganhava Bragança não sei há quantos anos. Há muitos, muitos anos.
Ganhou Coimbra, foi uma vitória estrondosa. A Ana Abrunhosa, ex-ministra da Coesão Territorial do ministro António Costa, foi de facto uma vitória, porque era uma coligação à direita, liderada José Manuel Silva, Dr. José Manuel Silva, do PSD. Desta vez, Coimbra perdeu para o PS. E a Ana Abrunhosa é uma pessoa muito ativa, é uma pessoa, de facto, muito ativa. Pois lá está, também conhecida de todos cá, também isso acabou por jogar a favor dela. É muito visível e muito trabalhadora. Ela fez uma campanha brutal. Eu acompanhei a campanha dela. Também ganhou Faro, recuperou. O PS já tinha tido a presidência e voltou a ganhar Faro, o PS. Leiria também foi ganha pelo PS, já era PS. Viana do Castelo também continuou outra repressão no PS. Ganhou Castelo Branco, recuperou. Eu penso que ganhou pela primeira vez, ou não, acho que recuperou Évora outra vez, que Évora já foi do Partido Comunista durante muitos anos. Portanto, a posição do PS no Nacional também é muito boa, apesar de tudo. Principalmente nos municípios do interior. As áreas mais urbanas, o PSD esteve melhor, nomeadamente aqui no Distrito do Porto, porque ganhou Porto e Gaia, foram muito importantes. Embora julgo que a maior parte dos municípios ainda são do PS no Distrito. Não tenho bem a certeza, teria de os contar todos, porque são 18, mas todo, por exemplo, o interior, desde Paredes, Passos Ferreira, Lousada, Felgueiras, 9 votos. Em 2021, obteve 60,4%, portanto, muito mais de 8%. Pois. Aqui o que nós tivemos, lá está, eles, basicamente, o PSD acabou por recuperar os resultados de 2017. Tanto é que a nível de vereadores ficou 6-3, como já era também em 2017. Sim. Portanto, o PS teve 21.420 votos em 2021 e teve 60%, e agora teve praticamente os mesmos votos, mas alguns só teve 52%. Porquê? Porque a abstenção diminuiu muito. Foi isso que alterou tudo, foi a abstenção. Nós dizíamos aqui no programa que havia 2 fatores importantes em Santo Tirso. Um é o fator abstenção e outro é o fator Chega, do Partido Chega. E já vamos ver o que é que deu de Chega. Portanto, a Câmara, que tinha 7-2 em elementos executivos, passou para 6-3. Perdeu um vereador. Portanto, mantém-se o reeleito presidente Alberto Costa, com uma vitória notável, porque ter 6-3 nesta conjuntura, na conjuntura nacional, tendo em conta a envolvente, por exemplo, no Vale do Ave, Famalicão é do PSD, a Trofa é do PSD, Guimarães passou para o PSD e o PS, apesar de tudo, mantém-se como bastião. O PS em Santo Tirso mantém-se como bastião. É de notar, porque estas alterações acontecem. É lógico que é um bastião não de agora, mas desde 1982. Em Santo Tirso não houve sempre governos PS, ao contrário do que alguns conhecem, e pensam que é desde 76, mas houve um governo PSD. Tem a ver com as idades, não é? Eu posso dizer que na minha idade houve sempre governos PS, não é? Pois, mas o problema é que quando se fala das coisas, não se pode dizer as geneiras. É por isso que deve ler, saber. Eu também sei alguma história atrás porque li. Agora não sei, o PS está há 42 anos. Não é? O PS está desde 83, foi quando tomamos posse, 8 de janeiro de 1983. E foi o primeiro presidente eleito depois da democracia, Azuíldo Diniz, em 1976, que esteve como presidente até 79. Seguiu-se-lhe a AD, da ocasião, liderada por uma coligação PSD, CDS, PPM. Eram assim as coligações. Mas ele mantém-se reeleito o presidente, também foi reeleito o Nuno Linhares, o atual vice-presidente, possivelmente vai continuar, a Sílvia Tavares, a engenheira Ana Maria. Saíram do Executivo a Sara Moreira, saiu o Tiago Machado e saiu o Zé Pedro. Tiago Araújo. Não, Tiago Machado, ele é Machado. É Machado, eu conheço como Araújo. É Tiago Araújo Machado ou Tiago Machado, não sei. Tiago Machado. Sara Moreira, o Tiago Machado Araújo, o Tiago Araújo Machado, e o Zé Pedro Machado, que transitou, porque ele não foi concorrente e ganhou a junta de freguesia da União de Freguesias de Santo Tirso. Também uma boa vitória. Uma boa vitória, acho que por resultados até de certa forma inesperados. Mas pela positiva, é claro, ele ganhou por 2.000 votos. Nos vereadores eleitos novos,
entra o atual ainda é hoje presidente da União de Freguesias de Santo Tirso, o Jorge Gomes, e o presidente da União de Freguesias de Vila Nova do Campo, que agrupou São Martinho do Campo, São Mamede de Negrelos e São Salvador do Campo. Portanto, entraram 2 novos vereadores para o Executivo nos termos. Quanto à coligação, a coligação PST-IL, que tinha tido um resultado desastroso, 18,6% em 2021, 6.600 votos, uma coisa inimaginável, mais que duplicou a votação. Teve 12.517, quase que duplicou a votação. Que teve agora 30,1%. Portanto, foi uma boa recuperação. E por isso mesmo recuperou de 2 para 3 vereadores. Ou seja, ter havido menos abstenção foi altamente benéfico para o PSD. Não foi suficiente. De facto, partiram de uma base muito baixa e, portanto, tem agora 3 novos vereadores. O Ricardo Pereira que foram eleitos, podem ou não tomar posse, essa é outra questão. Tem o Ricardo Pereira, que foi o candidato a presidente da coligação PSD Iniciativa Liberal, o Dr. Fernando Val, que é o atual presidente dos Bombeiros Vermelhos, e a Sara Lima de São Martinho do Campo. Portanto, pelo menos, há aqui uma alteração na composição do Executivo, passou de 7-2 para 6-3, há maior equilíbrio em termos de decisões e penso que isto... Lá está, continuamos a ter a maioria do Partido Socialista. E há pouco também falou dos 2 novos vereadores do Partido Socialista. O que é que os tircenses podem esperar desses 2 senhores da política, já conhecidos cá no nosso concelho? Por um lado, são homens muito experientes e eles praticamente já são presidentes, um há 20 anos e outro há mais de 20 anos. Portanto, isso dá-lhes uma experiência política muito boa. Eu sou defensor que para se ascender na política deve-se ir a partir das bases, portanto, das assembleias de freguesia, das juntas de freguesia, da vereação, da Câmara e mesmo para os políticos a nível nacional devem ter essa escola. Na Alemanha, os grandes políticos da Alemanha passaram todos pela triagem das autarquias. Aprender nas autarquias é muito importante. E aí penso que são 2 vereadores muito experientes. O Marco, que é um homem que de facto foi presidente de São Mamede de Negrelos, teve uma grande experiência lá, foi lá que começou a vida política. Eu lembro perfeitamente dele ter começado. Ele foi substituir a doutora Estela, que era a presidente de junta de São Mamede, que resolveu abandonar o mandato a meio do mandato. Depois conseguiu ganhar a junta e a partir daí foi fazendo um percurso. Em 2013 conseguiu ser eleito para a União de Freguesias na altura de São Martinho, São Mamede e São Salvador e foi percorrendo. É lógico que o Presidente da Câmara, o Dr. Alberto Costa, que conhecia este percurso e que os acompanhou, percebeu, primeiro, que tinha de fazer mudanças no Executivo. Vamos a ser claros. Ele percebeu, como ninguém, que tinha de fazer mudança. E quando os coloca em 5º e em 6º, quase que lhes dá o lugar diretamente. O Jorge, como toda a gente sabe, a maior parte das vezes que foi eleito em Santo Tirso foi sempre com mais votos que a Câmara. Era um fenómeno, porque não era habitual o Presidente da Junta ter mais votos que o Presidente da Câmara. Aliás, há aqui um fenómeno muito interessante. O Presidente da Junta tinha mais votos que o Presidente da Câmara, mas agora inverteu-se. Agora, o Alberto Costa tem mais votos que a Junta de Freguesia de Santo Tirso. Houve aqui uma inversão que diz bem das personalidades e do peso político que tem. Porque quer se queira, quer não, o Jorge é uma pessoa conhecidíssima de toda a gente, eu tenho um belíssimo relacionamento, tenho uma grande ligação à juventude, é um homem ligado aos movimentos associativos, ao desporto, é uma pessoa que, pronto, tem trabalho feito. Mas, e já agora que estamos em resultados, eu não vou prolongar muito, falar muito dos resultados da Assembleia Municipal de Santo Tirso, mas os resultados da Assembleia Municipal são curiosos. Para a Assembleia Municipal, e eu vou mostrar, os resultados em Santo Tirso do PS foram de 19.961 votos. E para a Câmara Municipal, os votos da Câmara foram de 21.579, ou seja, há uma grande diferença em relação às eleições para a Câmara e para a Assembleia. Os eleitores sabem o que querem.
E souberam bem como votar para Alberto Costa e como votar para o engenheiro Fernando Benjamin. Isto não retira legitimidade, até porque a Assembleia Municipal, o PS tem 15 deputados eleitos, o PSD tem 9 e o Chega tem 3. Há também mais equilíbrio. Apesar de a CDU e o Bloco de Esquerda deixarem de ter os seus representantes na Assembleia Municipal, o que é uma grande perda. Eu acho que a perda do candidato do Bloco à Câmara, do António Soares, que ia ser substituído por Miguel Correia, foi uma perda para a Assembleia, porque ele era muito ativo, assim como foi uma perda muito importante, na minha opinião, o João não ter sido eleito para a Câmara e o PCP não ter ninguém na Assembleia Municipal. O Zé Magalhães também o merecia, porque é um homem de muito trabalho. E a representatividade das minorias nestes órgãos é muito importante para o equilíbrio e para que não se analisem aquilo que é só tradicional. Portanto, houve aqui uma alteração da composição na Assembleia. O Chega e a CDU, o PCP, perderam de facto a sua representação e o Chega, de facto, reforçou a sua opção, tendo tido um mandato até frágil na Assembleia. Como se sabe, o representante do Chega faltava muitas vezes à Assembleia Municipal, agora tem 3 representantes. Esperemos que pelo menos estes vão à Assembleia, até porque a Assembleia vai ter um papel muito importante, que é nas questões da transparência e do conhecimento público das Assembleias. Porque eu julgo que se não está feito, está quase acabado, um regulamento para a transmissão das Assembleias em direto através da internet, coisa que só não acontece aqui à volta em Santo Tirso. Quase todos os municípios já o fazem. E eu espero bem que a Assembleia Municipal o faça agora, porque é muito importante para que nós em casa possamos assistir às Assembleias Municipais e ouçamos a Câmara Municipal, a ter o seu órgão executivo, do seu presidente, os partidos representados, os partidos que lideram a autarquia, os partidos que lideram a Assembleia Municipal. Como digo, haveria muitas coisas para falar, mas eu passaria a um outro passo que é muito importante nestas eleições e que tem a ver com os resultados para as Assembleias de Freguesia. Houve resultados que surpreenderam relativamente. Já há bocado a Silvia chamou a atenção para um resultado absolutamente surpreendente, que foi a vitória do PSD na junta de freguesia de Santo Tomé de Negrelos. Na Vila de Negrelos, o Rui Almeida ganhou bem, inverteu praticamente a votação. O Roberto Figueiredo, que era o atual presidente de junta, que vai ser agora, tinha resultados da ordem dos 60% a 70%. O PSD tinha resultados baixíssimos. Fazer esta transformação total não era fácil. A candidata do PS, porque se sabe, não conseguiu impor-se perante a Vila. Não sei se por falta de conhecimento, se por juventude, por falta de atividade política, alguma coisa aconteceu. O facto é que o Rui Almeida, que se lançou um pouco, quase numa expectativa forte, mas não se esperava que fosse uma revolta tão grande, ganhou a junta e está à frente de uma das maiores juntas de freguesia do Conselho. É o terceiro núcleo urbano do Conselho de Santo Tirso, Santo Tomé. Portanto, aí penso que é de referir este fator, porque foi uma freguesia onde aconteceu talvez a maior surpresa eleitoral da noite. Outra freguesia, onde o PSD também ganhou, e mais ainda, ganhou para a junta, aqui, em Vilarinho, ganhou para a Câmara e ganhou para a Assembleia de Freguesia. Aconteceu, repetiu-se 2017, quando o Jorge Faria, candidato independente contra o PS, o PS o enxutou, se me permitem, também ganhou a Junta, ganhou a Câmara e ganhou a Assembleia Municipal. O candidato que ganhou em Vilarinho era um candidato movimentativo. Ele fez campanha 4 anos seguidos. É uma coisa que as pessoas esquecem. Muito jovem. Eu penso que ele, em 2021, se candidatou com 19 anos. E alcançou 40 e tal %. Ele trabalhou imenso. A candidata de Vilarinho foi escolhida muito em cima da hora.
há questões de ordem privada que aconteceram, nomeadamente com o falecimento do marido, que era o candidato que estava indicado pelo PS. Talvez isso tenha prejudicado a candidatura do PS. E surgiu outra surpresa, porque Vilarinho sempre foi do Partido Socialista. Vilarinho tinha votações, que há uns anos atrás, de 60%. Aliás, o peso em Vilarinho era PS e 20% para o PCP, e o PSD ficava abaixo. Pois, e era o assim. PCP também acabou por deixar de ter representação Sim, na a freguesia de CDU Vilarinho. está a ter uma queda, não é um problema. Não é um problema só de Santo Tirso, não é um problema de Vilarinho, é um problema nacional. E, aliás, o único sítio onde teve uma votação significativa foi em Lisboa, com João Ferreira, que era um belíssimo candidato e que também contribuiu por uma coisa, que tendo o PCP e a CDU concluído sozinhos, PCP-PAV, o que aconteceu é que o PS não ganhou porque não conseguiu fazer a coligação com a CDU. E a CDU acabou por ganhar, julgo que tem um vereador, tem alguns representantes na Assembleia, mas a CDU, a nível nacional, de facto, tem-se visto pelas últimas eleições, mesmo em Santo Tirso. Os resultados em Santo Tirso foram, de facto, o PCP teve agora 2,2% dos votos. É uma coisa que 931 votos. O próprio Bloco, que tinha tido em 2021 2.147 votos, teve agora 779. Portanto, há aqui uma baixa muito grande na chamada esquerda, extrema esquerda. Acabou por ficar até abaixo da candidatura do CDS, que também se lançou sozinho. Aqui na candidatura do CDS, que eu deixei para o fim, mesmo a nível da Câmara Municipal, foi cometido claramente um erro. O PSD devia ter feito tudo. Agora também é fácil falar. Mas, já o dissemos antes, não ter feito o acordo com o CDS alcançou 863 votos. E estes votos, em algumas freguesias, principalmente numa, teria havido um empate. Ou quase um empate, e seria muito mais disputado. São opções que se fazem, de fazer ou não fazer coligações. Há teorias para tudo. A única coligação que foi feita aqui à direita foi a coligação do PSD com a Iniciativa Liberal, tentando recuperar os votos da Iniciativa Liberal das eleições de 25. A Iniciativa Liberal teve 2.407 votos. Em maio, e eu duvido muito quantos votos terão sido transferidos para a coligação PSD-L, porque não há um transporte automático de votos das eleições nacionais para as eleições locais. Pois. Porque isso verificou-se nos resultados finais, não é? Nós falámos muito sobre isso antes das eleições, se iria ou não interferir ou ter alguma influência, mas realmente não. Repare isto só, a nível nacional, o PS teve 12.000 em maio, 12.473 votos. O PSD com o CDS obtiveram 14.205 votos. E o Chega teve 8.000 e tal, e agora também... E o Chega, que também 8.000, também. E o Chega também bem queria o primeiro vereador e não ficou longe, mas acabou por não conseguir com os seus 3.573. Aqui eu penso que o problema de Chega é um problema que eu refleti aqui várias vezes. Ninguém conhecia a maior parte dos candidatos do Chega. Nem à Câmara, nem à Assembleia, nem a algumas juntas que a gente olhava para as pessoas e não as conhecias. E algumas, isso também tem um efeito, não são oriundas do Conselho. Ao nível autárquico, ainda contam muito as pessoas que moram no Conselho, há tempo que chega, não é? Vir para aqui morar para ir às eleições, que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, o que aconteceu em termos genéticos foi isto. Em relação às juntas, já me referi. Houve aí uma junta onde não há maioria absoluta, porque aí houve 5 listas. Foi a União de Freguesias de Guimarães e Lamelas. Houve outras uniões de freguesias onde os resultados não se foram como se esperava. Houve freguesias onde o resultado até foi excelente. Por exemplo, o resultado do Delfim na União de Freguesias de Além Rio foi um resultado excepcional.
Ele já tinha concorrido a Sequeiró em 2009 e não conseguiu ser eleito, e agora teve uma grande maioria, coisa que não era expectável, muito expectável. E é assim, há então duas freguesias que são do PSD. Em Monte Córdoba houve uma surpresa muito grande, porque a vitória da Andrea Correia contra as expectativas foi tangencial, de 40 votos. Paulo Torres perdeu as eleições muito pouco. Há uma coisa que se esqueceram dele, é que ele é um homem muito experiente, muito conhecedor. Ele esteve ligado à freguesia 20 anos, ele conhece os cantos e recantos todos da freguesia de Monte Córdoba e, portanto, eu não me admirei muito do resultado que ele teve. Aquilo não foi um resultado do PSD só, foi um resultado também dele. Por outro lado, há um fator. Como não havia lista de PS, e como havia um acordo entre PS e André Correia, que já vem de antes, aqueles acordos com os quais eu nunca concordei, em que até chegaram a dizer que alguns tomem Reni. O facto é que houve pessoas que não aceitaram o Reni em Monte Córdoba e foram votar no Paulo Torres. Agora indaguem de onde é que foram os votos para o Paulo Torres. Foi o efeito secundário do Reni. Não sei. Indaguem bem, porque o PS, além do mais, quer em Monte Córdoba, quer na Agrela, neste momento, possivelmente, não tenham de recrutar pessoas para listas do PS. Daqui a 4 anos, como é que vai ser? Vai ser outra vez um independente a concorrer com o apoio da Câmara, mas com ligações a um antigo presidente de junta, com pessoas que eram do PSD que agora encostaram ao PS? São essas coisas que, por vezes, alteram o sistema político e que dão resultados negativos. E, de facto, houve um erro cometido. Agora posso afirmá-lo para aqueles que achavam, quando eu escrevi em 2001, que era um erro fazer aqueles acordos em Monte Córdoba e Agrela, e reafirmei... 2001 não, se calhar em 2021. 2021, desculpem, eu disse 2021, abreviei o 2. O facto é que agora... Desculpem. Agora se verificou uma aproximação. André ganhou com toda a legitimidade. Tangencialmente teve também a maioria absoluta. Aliás, até à última hora pensava-se que o Chega ia meter um elemento e, portanto, não havia maioria absoluta. Ia ser uma grande complicação. E, pronto, portanto, temos, neste momento, 3 freguesias independentes, apoiadas pelo PS, que é Monte Córdoba, Agrela e Água Longa. 2 freguesias do PSD e as restantes freguesias do PS. Portanto, o PS deixou de ter o apoio nas 14 freguesias, mas mesmo assim tem um grande resultado, porque o unanimismo não é muito bom. Em política, o unanimismo, os 99% de apoio, isso, em termos democráticos, não resultam. E eu penso, portanto, em termos de eleições concelhias, de freguesias, vamos ter agora estabilidade para continuar. E pronto, temos mais 4 anos, temos muito para fazer, não é? Exato. Neste Conselho, por isso espero que todos deem o seu melhor e até esqueçam os partidos e que vivam para a população e para o Conselho, que é para isso que são eleitos, não é? Agora, pronto, eleições, nós andamos sempre em eleições neste país, por isso saímos de uma, já vamos para outras, falando já das presidenciais, que são já em janeiro, já não falta muito tempo, já começam também a mexer, uma vez que terminaram as autárquicas. Já temos aqui vários candidatos apresentados. Temos, ou seja, a candidatura do Almirante Gouveia, do Marcos Mendes, do António José Seguro, que vai com o apoio do PS, o André Ventura, que também se candidata pelo Chega. Temos o Coutinho Figueiredo, António Filipe, Catarina Martins, Rui Tavares, já há vários candidatos aqui apresentados à presidência da República, por isso opções os portugueses vão ter muitas. O que é que nós podemos esperar também destas eleições? E qual é a importância do papel do Presidente da República também para o garante da Constituição, o mais alto magistrado da nação, o chefe de Estado-Maior de todas as Forças Armadas, portanto, é de facto uma figura importantíssima para a estabilidade democrática, que tem o poder de dissolver o Parlamento, portanto, pode provocar as quedas de governo, tem o poder de não aceitar nomeações de candidatos a primeiro-ministro para ser submetidos à Assembleia da República, e todo esse poder dá-lhe um poder imenso, embora o nosso regime não é presidencialista, é semipresidencialista. Mas em relação
Às presidenciais, quer dizer uma coisa. Primeiro, elas começaram muito cedo. Eu até estranhei que, em plena campanha autárquica, os candidatos presidenciais continuaram como se tivessem a campanha deles já efetiva no terreno e até, em certas alturas, quase que fizeram esquecer as eleições autárquicas. E como isto roda muito rapidamente, o facto é que assistimos à publicação de sondagens sistemáticas, sondagens que numa determinada altura colocavam o Almirante Gouveia Melo muito à frente e de um momento para o outro houve como uma aproximação. Primeiro não houve a candidatura do André Ventura, depois apareceu a candidatura do André Ventura e o que se nota neste momento é que os 4 primeiros têm ali um equilíbrio de resultados que oscila nos 10%, entre o mais elevado e o menos elevado. Quanto aos outros partidos, estão a marcar terreno. Estão a marcar terreno, na minha opinião, para a segunda volta. Para depois se ver como é a questão dos apoios. Estas presidenciais são das mais disputadas de há muitos anos, com muitos candidatos. Candidatura assim, primeira e segunda volta, que eu me lembro assim, forte, só de Mário Soares contra o Freitas do Amaral. Em 1986, foi quando o Mário Soares ganhou por 150 mil votos ao Freitas do Amaral, numas eleições disputadíssimas, com comícios aqui em Santo Tirso de dezenas de milhares de pessoas. O maior comício de que me falaram que existiu no Conselho de Santo Tirso, a mim, eu não assisti, foi protagonizado na Praça do Município por Freitas do Amaral, que na altura era o líder da direita, porque ele teve o apoio do Cavaco Silva. E depois até terminou mal a relação entre o Freitas do Amaral e o Cavaco Silva. Mas o Freitas do Amaral teve aqui uma movimentação. De qualquer maneira, esse comício acabou e depois daí não sei o que é que aconteceu. O facto é que o Mário Soares ganhou Santos ganhou do país. Agora temos o Almirante Gouveia Melo, que de facto apareceu com muita força, com votações. O trabalho dele, que ele desempenhou, nomeadamente na questão das vacinas, foi um trabalho muito positivo. As pessoas interpretaram-no bem como almirante. Na altura ele não era almirante, acho que era contra-almirante, essa é uma coisa. De qualquer forma, ele apresentou-se, mas rapidamente reagiram. Apareceu a candidatura do Marcos Mendes, que teve o apoio do PSD. Apareceu a candidatura do António José Seguro, que recentemente, esta semana, teve o apoio na Comissão Nacional do PS. Vamos ver o que vai dar esse apoio, porque já se percebeu também que dentro do PS há muitas divergências sobre o apoio a quem. E até há altos dirigentes do Partido Socialista que já estão publicamente a dar apoio a outros candidatos, nomeadamente o Almirante Gouveia Melo. Estou-me a recordar do Dr. Correia de Campos, ex-ministro da Saúde, que é uma figura emblemática do PS a nível nacional. Ou seja, aqui então poderá haver aqui uma divisão do Partido Socialista que poderá dividir os votos entre estes dois candidatos e acabar por até beneficiar outro candidato. Também há gente do PSD, altos quadros do PSD, nomeadamente altos presidentes de Câmara, que apoiam o Almirante Gouveia Melo, também a registrar isso. E o Almirante Gouveia Melo, por exemplo, é apoiado por figuras nacionais como o Dr. Rui Rio, que é o seu mandatário nacional. Portanto, o Dr. Rio não apoia o Marcos Mendes. Eu referi-os do PS, mas também há esses casos em outros partidos, não é? Penso que o único para já não alarga muito a base de apoio é mesmo o André Ventura de Chega, não é? Mas que até já aparece em algumas sondagens à frente na votação. Não apareceu à frente, atenção. Nunca subiu do terceiro lugar e até as sondagens mais importantes dão-lhe o quarto lugar com 10%. Eu tenho esses valores todos na cabeça e sei bem. Por vezes criam-se mitos, os chamados mitos, e acontece o que aconteceu agora, não é? O Chega vai para um patamar muito alto de eleições legislativas e depois vem as autárquicas e regressa à terra. Também o André Ventura esperava que ia ter 30 câmaras, primeiro era 60, depois veio para 30 e acabou por 3. Eu apetecia-me... O zero não vale nada. Apetecia-me citar aquele deputado do PSD na Assembleia da República, o capitão, assim que se chama, fez uma intervenção notabilíssima, eu acho que aquilo diz bem, e ainda por cima é feita por um homem do PSD. Portanto, nisso estou à vontade. Vamos ver o que vão dar os resultados. Eu acho que vai haver segunda volta. Se me perguntar quem vai à segunda volta, não sei, não imagino.
dependerá muito do desempenho a partir de agora. Nota-se um frenesim tremendo nas entrevistas. Eu ontem assisti numa televisão em direto a uma entrevista e passado meia hora, foi o António José Seguro, já estava o Marcos Mendes a ser entrevistado noutro. Eu acho que nós daqui até janeiro até podemos ficar cheios, entre aspas, entre parentes, de entrevistas a mais. Quando é mais, também é exagero, não é? Vamos ver o que vai acontecer. Vão ser muito disputadas. Eu não sei... Mas qual é o impacto que essas eleições poderão ter para as autarquias? Ao nível local, é claro que já se desenham os apoiantes locais aos candidatos. Alguns andavam caladinhos e agora já se nota que querem ser apoiantes porque querem constituir uma referência no Palácio de Belém. Quando uma pessoa que é das elites locais apoia um Presidente da República, fica com uma boa referência junto ao Palácio de Belém. E a presença do Presidente da República nos conselhos é muito importante. Infelizmente, os Presidentes da República têm estado muito ausentes de Santo Tirso, pelo menos nos últimos anos. Era já mais habitual que viessem antigamente. Eu tive a honra de ter aqui vários Presidentes da República e penso que isto é muito importante para a dialogação dos municípios e os Presidentes da República têm de ter uma coerência de atitudes que atuem como presidentes de todos os portugueses e que não distingam as câmaras conforme a sua cor. Vamos ver quem vai ser eleito, vamos ver o que é que os eleitores vão dizer, vamos ver como vão ser os resultados em São Tirso. Eu estou curioso para saber quais resultados, porque há pessoas que foram candidatos a Presidente da República, um deles pelo menos, que não contribuiu muito para a unidade do Conselho de Santo Tirso. Eu vou dizê-lo já claramente, porque não o apoio. O Dr. Marcos Mendes é o líder do grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República, em 1998, promove a divisão do Conselho de Santo Tirso em dois. O PSD, o CDS e o PCP uniram-se para dividir o Conselho de Santo Tirso em dois. Portanto, quem não defende a unidade do território como eu defendo, é claro que não pode apoiar um candidato destes. Portanto, eu, pelo menos sobre um, já me pronunciei, sobre o que penso. Quanto ao resto, vou tentar ver os programas, vou tentar ver o que dizem. De alguns tenho algumas ideias, de outros tenho muito poucas ideias, conheço pouco do seu percurso político, fundamentalmente, posso conhecer de outros percursos, militares, académicos, económicos, mas isso não é suficiente para definir um Presidente da República. Exatamente. Vamos estar atentos. E é um cargo importante, não é? Não pode ser qualquer pessoa que possa assumir esse cargo. Exatamente. Agora, falando aqui também de um assunto importante e que já temos aqui novidades, o que é bom e positivo, e houve muitas promessas eleitorais neste campo, que foi o campo da habitação. Já arrancou logo a seguir às eleições autárquicas a construção de um conjunto de 70 habitações a custos acessíveis em Vila das Aves. Será nos Jardins de São Miguel, um terreno já definido há muitos anos e com um projeto executado também há muito tempo. Nas suas propostas, já tinha falado sobre esta questão da habitação e sobre estas casas específicas que o projeto já dá há muitos anos. Isto também já foi anunciado, esta medida, durante o período eleitoral. Na sua opinião, qual é que será o futuro então da habitação em Santo Tirso, sendo que já tivemos eleições, já arrancou a habitação, pelo menos? Em primeiro lugar, saúdo a iniciativa. Porque nós já tínhamos ouvido falar que havia uma estratégia local de habitação em 2023 e que no maio seguinte iam arrancar as obras exatamente em Vila das Aves e em Santo Tirso. O facto é que não arrancaram. Agora já não podemos dizer. Agora já podemos dizer que arrancaram. E mais vale tarde do que nunca. Portanto, saí da iniciativa, saúdo muito a iniciativa. Eu, nas minhas prioridades, elenquei a habitação como a grande e a primeira prioridade de Santo Tirso. Mas, para mim, ao município, compete fundamentalmente promover a habitação pública. A habitação a custos acessíveis, a habitação a custos controlados, a habitação social. Para os privados, compete à Câmara Municipal criar os instrumentos de gestão e de urbanismo e de licenciamento que simplifiquem os processos e que ajudem à chamada via verde dos projetos dentro da Câmara Municipal. Portanto, há aqui duas áreas, área pública e área privada.
Na área privada, há que criar condições para que mais habitações surjam e não só habitações muito caras. Como é que se faz isso? É através da chamada lei da oferta e da procura. É colocando no mercado casas feitas com rendas baixas e a preços baixos. Em Vila das Aves arrancaram 70 habitações. Para memorizar às pessoas que não sabem, em 2009 estava já preparado o processo para arrancar. Foi a chamada crise da bolha, a crise do subprime, da banca internacional, que impediu os financiamentos porque os empréstimos tinham sido feitos, não havia dinheiro para pagar esses mesmos empréstimos. E parou tudo, praticamente. Foi a crise do subprime, como é conhecido, começou nos Estados Unidos e acabou por afetar a Europa toda. Em 2009, nós inauguramos 107 habitações nesse mesmo local. Custos controlados. Foram vendidos apartamentos T2 e T3, T2 a 50 mil euros. Veja lá quanto é que custa hoje um T2 em Vila das Aves. Quantas centenas de milhares custa. Portanto, é muito importante esta iniciativa. Nós construímos entre 2005 e 2010 aproximadamente 700 habitações no Concelho de Santo Tirso a custos controlados. Em Santo Tirso, em Vila das Aves, em Santo Tomé de Negrelos, em São Martinho do Campo, grandes conjuntos habitacionais a custos controlados. Foram 700 e 500 de habitação social. Na Vila das Aves também foi construída, na altura, um conjunto habitacional de 44 habitações. Portanto, a habitação vai avançar, são 70 agora, eu próprio, como passo lá quase todos os dias, fui verificar, está lá mesmo, estão todos a trabalhar lá, não foi só colocado o tapume. O tapume foi colocado nas eleições. E eu digo-lhes, sinceramente, pensei, bem, foi colocado o tapume por causa das pessoas. Não foi. Arrancou exatamente logo a seguir. Portanto, é muito positivo. Saúde a Câmara para avançar. Esta obra até já tinha prazo para ter começado já há muito tempo atrás, nós já tínhamos foi falado anunciado aqui. em 2023. Depois também se sabe que agora parece que finalmente vai arrancar na zona da Ponte Velha, acima da Ponte Velha, Fontiscos, as 150 habitações também prometidas. Já são 220. É muito bom, mas há muito mais hipótese, porque, havendo financiamento do Instituto do IRU, chamado Instituto de Habitação e Regeneração Urbana, certamente que não faltará obras a avançar e certamente que serão todas arrendadas a custos que não vão ser muito baixos, mas que vão ser acessíveis, vão ser razoáveis e certamente que isso pode alterar a face completa de Santo Tirso, porque Santo Tirso precisa muito de habitação para que os nossos jovens, a nossa classe média, não abandonem Santo Tirso e não vão viver para outros concelhos vizinhos. Portanto, é uma boa medida, é uma primeira boa medida e daqui saúde a Câmara. Agora, por fim, vamos aqui deixar alguns parabéns, ou seja, assinalaram-se, podemos assinalar aqui uma data também, que se calhar diz alguma coisa, que 20 anos, no passado dia 9 de outubro das eleições de 2005, o que é que se lembra desse ano? Já passaram 2 décadas. Exato. E o tempo passa muito rápido, a gente mal parece, não, porque eleições já realizadas em outubro, já nessa altura. Nas primeiras eram em dezembro, depois passou para outubro. O que é que se lembra? O que é que fica na sua memória de 2005? Olha, eu vou-lhe dizer, no dia das eleições o que mais me marcou, porque lembro perfeitamente que a praça do município encheu com pessoas oriundas de todas as freguesias de todo o concelho e eram milhares de pessoas a festejar a vitória. A vitória era das pessoas fundamentalmente. É lógico que eu e os vereadores e os presidentes de junta fizemos ali um mini comício de consagração de uma vitória, como sempre se faz, mas também nunca amesquinhámos a oposição, nunca o fizemos. Aliás, é um aspecto, não vou entrar em pormenores, mas há coisas que se fazem quando se ganham e se perdem eleições que não devem ser feitas. E é preciso saber perder eleições, também é preciso saber, e é preciso também saber ganhar. E aconteceu um pequeno evento em uma freguesia, que eu não vou dizer qual, que não devia ter acontecido nas eleições atuais. Felizmente que não houve consequências, mas em democracia é preciso saber perder e é preciso saber ganhar. No dia 10 de outubro, comemorou-se também o 37º aniversário da Associação de Solidariedade Humanitária de Monte Córdoba.
Recordo perfeitamente da criação da Associação de Solidariedade. Estive várias vezes nessa associação. Aliás, a Câmara Municipal apoiou muito as iniciativas da Associação Humanitária de Monte Córdoba. Depois temos também a Tuna Musical de Rebordões, que completou no dia 16 de outubro 99 anos, que está quase a fazer um século. Eu, desde a minha meninice, que acompanho os ensaios da Tuna, porque a Tuna de antes ensaiava na chamada Igreja Velha, do outro lado de estrada. O meu avô vivia numa casa que tinha ali na curva, era a casa que era o supermercado da ocasião, tinha todo tipo de serviços, e eu era novito e ia assistir aos ensaios da Tuna de Rebordões. Tinha uns músicos fantásticos, e eu lembro-me bem, é uma associação fantástica, tem um desenvolvimento, tem umas instalações novas, acompanhei a construção, é mais uma associação ao qual estou muito ligado. Depois também se assinalou no passado domingo 6 anos que faleceu o padre Francisco Correia, uma das maiores personalidades santistas dos tempos recentes. Medalha de ouro e de honra do Conselho de Santíssimo, com todo mérito. Elaborou a tese de doutoramento dele na Universidade de Compostela sobre o Mosteiro Beneditino de Santíssimo. Eu recomendo a todos os tircenses que o possam, que adquiram essas obras, porque elas não são caras. Penso que estão à venda na Câmara Municipal, ou melhor, na biblioteca e no museu, e constituem talvez um dos melhores espólios de toda a história do Conselho, desde o início do Mosteiro Beneditino, além das dezenas e dezenas de obras que o padre Francisco Correia publicou. Ele era um professor doutor, ele foi professor também aqui na escola secundária Tomás Pelaio. É um homem que doou à Câmara Municipal 20 mil volumes de livros, um espólio fantástico, que estão depositados para consulta na nossa Biblioteca Municipal. É uma obra de referência. Eu penso que, em termos de história escrita de Santíssimo, não há ninguém que tenha escrito tanto como ele, e a Câmara Municipal publicou todos os livros que ele quis que fossem publicados. São dezenas e dezenas e dezenas de livros publicados que merecem ser consultados. E se alguém alguma vez tiver dúvidas sobre algum assunto de Santíssimo, vá lê-lo, porque descobre logo um volume onde ele escreve qualquer coisa sobre isso. E, por fim, temos também o nosso colega, o Luís Filipe Maia, que faz hoje anos, por isso aproveitamos parabéns para o Luís Filipe Maia. Não sei se ele está a ver, ele costuma também acompanhar o nosso programa. É um ativista da comunicação. Eu já hoje lhe dei os parabéns. É um ativista da comunicação. Não é nada fácil fazer comunicação local, nomeadamente num concelho como Santo Tirso, porque não há, as receitas são muito poucas. Numa freguesia como Monte Córdoba é muito mais difícil. É lógico que ele alarga também o seu trabalho aos concelhos vizinhos, nomeadamente a Passos Ferreira, mas olha, vou aproveitar para terminar esta sessão saudando a comunicação local. E, se me permitem, já agora também vou saudar o Diário Santo Tirso pela iniciativa fabulosa que promoveu na noite das eleições. Foi dar um direto de 4 horas praticamente seguidas, onde fomos claramente os primeiros a dar resultados. Eu acho que a nível nacional, nós às 8 menos um quarto já estávamos a dar resultado de mesas, e isso de facto levou a que dezenas e dezenas de milhares de pessoas nos seguissem durante toda a noite. Já vamos em mais de 50 mil visualizações. Pois, vocês que sabem, o João ontem tinha-me dito que já íamos em 52 mil visualizações. Os comentários foram também às centenas. Aliás, em pleno programa estavam a fazer perguntas em direto online, e nós víamos aflitos para responder a tudo. E lembro perfeitamente que nós quase que nem tivemos tempo para lanchar nada, dado o frenesi até ao fim, mas nenhum dos nossos resultados foi contestado, apesar de os termos como não oficiais. Tínhamos boas fontes de informação, e acho que é uma boa medida, que é original em Santo Tirso. Em 50 anos de democracia nunca tal se verificou, e nós substituímos-nos, se nos permite, aos grandes órgãos de informação, porque houve pessoas que largaram a televisão para nos verem e ouvirem, houve pessoas que estavam a ser errados e perceberam que em Santo Tirso tinham a melhor informação que havia, até porque nós, pelo meio, íamos dando informação também de caráter regional e nacional. Claro. Parabéns para o João, o diretor, que está ali na regia a comandar tudo isto, e para a Sílvia, que fizeram um trabalho. E também parabéns para o meu companheiro de debate, que foi o José Pedro Miranda, que eu conheço há muitos anos. Conheço desde o tempo em que era um jovem vereador, muito jovem vereador, e nós regressámos a este tipo de
de debates e de análises e penso que correu muito bem. Sim, recebemos muitos parabéns. Ainda continuamos a receber pessoalmente pessoas por mensagem que foi realmente uma iniciativa inovadora aqui no Conselho e lá está também esse nosso intuito é fazer sempre mais e melhor e diferente e provar que dentro de portas temos realmente comunicação social de valor e não é preciso recorrer à comunicação social de fora para informar os tircenses. Sim, a dar o apoio, a dá-lo aos locais e não dar o apoio a órgãos de informação de outros concelhos que não têm ligação nenhuma direta ao Concelho de Santo Tirso. É uma boa recomendação que faço. Todos aqueles que podem ser sponsors, quer ao nível comercial, quer ao nível oficial, quer ao nível institucional, que apoiem o que é da terra. À terra o que é da terra. Ficamos por aqui hoje. Regressamos aqui por 15 dias com mais assuntos da atualidade de Santo Tirso. Boa tarde. Boa tarde.